Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cronograma 100 Dias de Código. No dia de hoje a gente vai estar fazendo uma aplicação aqui em React Bootstrap. Nossa aplicação vai ser uma plataforma de notícias utilizando uma API, tá bom? E a gente vai usar o Node também para consumir esses dados da API, tá certo? E a nossa interface a gente vai fazer em React Bootstrap, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá pro código. Bom pessoal, aqui é o seguinte, eu já tenho aqui minha pasta aberta. Chamei ela de React mesmo. E aqui eu vou criar um projeto React com Vite. Então, vamos utilizar esse comando aqui, npm create vite@latest. A gente pode prosseguir aqui, escolher a ferramenta certa. No caso, é React. Vamos dar um nome aqui para o nosso projeto também. Chamar de News App. React JavaScript puro. Agora eu vou mover para essa pasta aqui. Opa, coloquei o caminho errado. Deixa eu ver como é que ficou chamada nossa pasta lá. News App. Eu vou renomear aqui e colocar um hífen. Senão vai atrapalhar na hora de a gente mudar de uma pasta para outra. Perfeito, uma vez que eu estou na pasta do projeto, eu vou instalar aqui as dependências do React. Bom pessoal, perfeito. Está instalado aqui nossas dependências, ó. 0 vulnerabilidades encontradas. Eu vou dar um clear aqui no terminal. Posso fechar esse terminal por enquanto? E vamos limpar nosso projeto aqui, ó. Vou trocar o título dele, vou chamar de News App. Posso remover esse link aqui também, que a gente não vai utilizar. Ok, aqui de assets eu excluo esse arquivo aqui, padrão do React. Posso excluir aqui o meu CSS, index. Por enquanto eu vou manter os arquivos aqui. Eu vou apagar esse código padrão e criar um componente aqui, mas antes eu tenho que instalar a biblioteca aqui, ó. React Developer Tools. Instalar essa biblioteca aqui, que ela tem umas simplificações muito boas aqui para usar no React. E pronto, está instalada aqui a biblioteca. Vou testar se agora pode. Então pessoal, antes de a gente começar a fazer nossos componentes aqui, eu recomendo que vocês instalem essa biblioteca aqui, ó. Tá certo? Porque ela tem uns corta-caminhos fáceis aqui para o React, ó. Eu consigo digitar esse comando e ele cria aqui um componente para mim. Então isso facilita bastante a nossa vida. Perfeito, vou continuar limpando aqui o projeto. Por enquanto é isso, ó. Ah não, posso deletar isso aqui também. Ok, vamos rodar o projeto. npm run dev. Vamos conferir aqui o package.json. Ó, é isso mesmo. Script dev. Eu rodei isso aqui com npm. E tá aqui, perfeito. Nosso projeto tá rodando já. Já devolveu aqui o localhost. Então é sinal que deu certo. Tá, agora pessoal, nosso próximo passo vai ser importar o Bootstrap. Então pessoal, vamos lá, é o seguinte, o nosso próximo passo é importar o Bootstrap, ok? Então eu vou pesquisar aqui Bootstrap, nessa janela aqui eu tenho meu projeto React rodando. Eu já tirei aquela estrutura padrão do React com Native, com Vite. Agora eu vou vir aqui no Bootstrap, na documentação, para eu importar isso, ó. Primeiro eu vou copiar esse link aqui do CSS do Bootstrap. Dar um Ctrl C nele e eu vou vir aqui no meu index.js e colar. Parece que eu copiei errado aqui. Agora eu vou copiar aqui o meu script e também vou colar lá no meu index.html.
Perfeito, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, pessoal, vejam aqui, ó, que eu colei aqui a importação do CSS do Bootstrap e do JavaScript dele, tá certo? Perfeito. Vamos testar se o nosso Bootstrap tá funcionando aqui na nossa página. Vamos lá, vou criar aqui a pasta Components. Por enquanto eu vou criar só Navbar. Vou criar aqui uma estrutura padrão do componente. Perfeito. Agora eu vou tirar essa div aqui por padrão. Vou deixar o componente aqui vazio por enquanto. Porém, eu vou importar ele aqui no app.js. Vou chamar aqui de Navbar. Perfeito. Ele não vai rodar ainda porque não tem nada lá no nosso componente. Mas a gente vai no Bootstrap agora. E vai pegar um componente Navbar dele. Então, pessoal, ao invés de desenvolver o componente da Navbar aqui do zero, a gente vai lá no Bootstrap e vai pegar um componente pronto. Bom, estou aqui no Bootstrap, ó. Vou pesquisar Nav. Aqui, Navbar. Ok, pessoal, a Navbar que eu vou escolher vai ser essa aqui. Tá? Copiei aqui. Aí agora basta a gente vir aqui no VS Code. Perfeito, estamos aqui no VS Code. Eu vou vir aqui no meu componente Navbar, colar o componente que eu copiei do Bootstrap. Bom, a alteração principal que a gente vai ter que fazer nisso aqui para funcionar é mudar esse class. No React a gente chama de class name. Então o que a gente vai fazer agora? Class name. Perfeito. Ok, uma vez que a gente colou, corrigiu isso aqui da forma que necessário, vem aqui no app.js, ele já está renderizando, já está importando. Então se a gente olhar lá o nosso aplicativo React, ele vai estar com a Navbar do Bootstrap. Nosso próximo passo aqui é pegar a API de notícias, né? E vou fazer isso agora. A gente vai acessar newsapi.com. Aqui está a URL que tem que acessar para pegar a API, ó. E essa API aqui, pessoal, é o seguinte: o método get já está aqui, é esse mesmo que a gente vai usar. Porém, tem alguns detalhes. Isso aqui é a URL, né? É a URL do método get, e a gente vai ter que gerar uma API aqui também pra gente. Tranquilo, eu vou ensinar vocês a fazer isso. Mas tem outro parâmetro aqui nessa própria URL aqui do get. Tá vendo aqui? Country é igual US. Se a gente mudar isso aqui para qualquer um desses países, ele pega as notícias desse país, tá certo? Então a gente tem aqui o país Brasil, ó. A gente vai testar usar vai consumir essa API com as notícias do Brasil, tá certo? Mas o que a gente vai fazer por enquanto é pegar aqui a chave API. Vocês têm que preencher esse formuláriozinho aqui, ó, para gerar a API. Concordar com os termos. Bom, no meu caso aqui eu já tenho uma conta, então é só logar aqui. Pronto, minha API está aqui, ó. Perfeito, a partir daí a gente pode voltar para o projeto. Bom, pessoal, novamente eu estou aqui no meu VS Code. Agora eu vou deixar aqui comentada essa API. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai codificar um componente que vai chamar Newsboard. Vai ser basicamente o quadro de notícias aqui da nossa pasta, do nosso projeto. Eu vou criar uma pasta aqui chamada Newsboard um arquivo newsboard.js.
dentro de componentes. Fazer a estrutura padrão dele aqui. Perfeito. Vou manter essa div aqui por enquanto. Eu vou criar um H2 aqui com class name. Vou colocar text center. Eu vou colocar assim, ó. Últimas notícias. Mas aqui eu quero um spam também. Esse notícias aqui, ó. Quero que seja destacado. Vou colocar um class name nele também de uma vez, para não esquecer. Renderizar isso no app.js. Primeiro eu vou importar. Vou renderizar aqui primeiro, que ele já importa automático. Newsboard. Não importou, vamos importar na mão aqui, ó. Import newsboard from components/newsboard. Perfeito. Agora a gente vai mudar o primeiro A do nosso componente navbar. O primeiro A que eu digo é isso aqui, ó, para tornar ele numa logo. E a gente vai adicionar um badge nele do Bootstrap. Tranquilo? O badge ele é como se fosse um destaque assim, maior em algum texto da sua página, um componente. No caso aqui eu quero pegar essa parte aqui da navbar, esse primeiro item da navbar, transformar ele numa logo. Tá, eu vou primeiramente tirar esse componente inteiro aqui, essa tag, no caso essa tag A, e eu vou transformar no spam. Por enquanto eu não vou colocar nome nele, mas eu vou chamar de news. Aí vou colocar aqui as propriedades do CSS. Do CSS do Bootstrap, que a gente importou lá. Text dark. FS4. Beleza, eu basicamente transformei ele num badge do Bootstrap. Se a gente olhar lá, a documentação lá do Bootstrap, ele vai dar pra você ver melhor os tipos de badge que tem. E a gente colocou alguns parâmetros aqui CSS para estilizar da forma que a gente quer. Perfeito. Agora no spam do newsboard, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Vou colocar aqui um badge, vai ser um BG Danger, para ele ficar em vermelho. Ok, vamos partir pro browser ali e ver isso funcionando. Bom, tá lá, pessoal, aqui pegou o badge na nossa logo, tá bom? E pegou aqui no nosso H1 que a gente colocou no navboard, não é? Fora que funcionou também aqui o Bootstrap, ó, tá pegando a navbar certinho do Bootstrap. Então dá pra perceber que é bem mais rápido assim de estilizar com o Bootstrap diretamente assim, usando os componentes prontos. Porém, o que a gente vai fazer agora é ir na documentação da API. E aqui em Top Headlines, pessoal, a gente pode ver os parâmetros aqui de resposta da nossa API. Percebam que ela responde aqui com o array articles. E esse articles ele tem várias propriedades, né? Ele tem aqui um caminho, tem um autor, um título, uma descrição, uma URL, a data que ela foi publicada, tá certo? Aqui também a gente tem os países que a gente pode escolher como parâmetro, mas o que importa mais agora para nós são esses parâmetros aqui, autor, título, descrição, porque são os parâmetros que a gente quer para consumir a API, tá? Então vou pegar aqui o método get da API, copiar ela e podemos voltar lá para o VS Code. Bom, pessoal, vamos lá então. Uma vez que a gente copiou lá o método get da API e a gente já tem nossa chave API em mãos também, a gente vai consumir de fato os dados dessa API, né? Para a gente fazer isso, vamos aqui no nosso arquivo newsboard mesmo, .jsx. Bom, vou estar criando aqui no nosso componente newsboard um useState. Esse useState eu vou chamar de artigos
e 7 artigos. E ele vai começar como um array. Um array vazio. Isso aqui basicamente é um estado e uma função para atualizar o estado. A gente já viu isso nos dias de código de React, a gente focou bastante nessa parte. Agora eu vou usar outro hook do React, que é o useEffect. Vou chamar ele aqui. Que tem uma função de seta. Eu vou criar aqui a URL. Vou colocar um string template. E a gente vai colar o método get aqui dentro. Perfeito? Bom, uma vez que a gente tem o método get aqui dentro, a gente vai trocar essa API key aqui para minha API key, né? Inclusive eu acho que já veio com a minha aqui. Mas vamos copiar e colar aqui só para confirmar. É isso mesmo. Já vem por padrão aqui com a API da conta de vocês. Então basta copiar e colar mesmo. Agora, na linha de baixo, a gente vai utilizar essa URL que a gente guardou numa variável para captar os dados dessa API. Tá certo? Lembrando que a URL tem que estar com a API de vocês. Tranquilo, se tiver só a URL, não vai fazer o consumo dos dados. Mas tá, o que a gente vai fazer agora é utilizar o método fetch com a variável URL. A partir daí a gente vai receber uma resposta. Vou chamar de response em minúsculo, melhor. E a gente vai converter essa resposta no objeto JSON. A partir do momento que a gente converte, a gente pega esses dados aqui, com uma arrow function de novo, a gente atualiza a variável lá, artigos, usando os 7 artigos. Bom, pessoal, perfeito. Esse ponto artigos aqui, ele vem do parâmetro da nossa API, tá certo? Então, basicamente a nossa resposta é aqui, data, e o articles é o array que a gente quer. A gente ainda vai mapear sobre esse array para pegar as notícias certas. Bom, a gente quer também, um detalhe aqui do useEffect, é que ele não recarrega sozinho por padrão, tem que colocar esses colchetes aqui, ó. Para toda vez que a gente acessar o componente newsboard ou carregar a página, ele carregar esse useEffect aqui e fazer esse consumo aqui dos dados, tá certo? Então, coloquem esse colchete aqui, ó, vírgula colchete, perfeito. A partir daí a gente tem os dados guardados na nossa variável, a gente só quer buscar uma forma de renderizar esses dados. Então eu vou criar um componente novo para isso, até porque esse componente newsboard aqui ele já faz um consumo de API, ele já está renderizando alguma coisa, então não é interessante a gente colocar muito mais coisa nele. Vamos criar aqui um componente, vou chamar de newsItem.js. Criar aqui a estrutura básica dele. Por enquanto eu vou apagar isso aqui. Perfeito. Agora eu vou na documentação do Bootstrap, em Components e Card, eu vou pegar o primeiro card que tem aqui disponível. Certo, uma vez que eu copiei aqui o componente, o card no caso, né? Eu posso fechar automático aqui. Se não dá erro, se não fechar essa tag imagem automático, ele aponta um erro aqui pra gente, ó. Olha lá, o JSX não aceita. Então tem que fechar por automático aqui essa tag. Ok, e lembrar também de mudar aqui o class para o class name. Por padrão do Bootstrap ele vem com class. E a gente muda aqui para class name. Perfeito. Vou matar um pouco melhor isso aqui. Ok, eu vou mudar aqui para uma barra também. Vai continuar sendo um botão primário aqui, perfeito. Agora a gente vai mapear o nosso array lá do componente newsboard para retornar os dados certos que a gente quer. No caso, cada dado ele vai estar num componente newsItem.
Exatamente, esse componente mesmo. Eles estão lá no newsboard. Cada uma notícia vai estar em um componente news item. Tá certo? Então a gente tem um quadro aqui de notícias. Basta a gente vir aqui, ó. E a gente vai mapear essa variável aqui, né? Artigos. Para eu fazer isso retornando, eu vou ter que fazer um return dentro de um return aqui, da seguinte forma. Assim que passar esse últimas notícias, eu vou abrir um bloco aqui para programar em JavaScript aqui dentro. Pegar articles.map. Aí eu vou chamar aqui de news e de index, porque tem que ter um índice certo aqui para esse mapeamento. Para cada notícia em cada índice, eu disparo uma função. Essa função ela retorna um componente. Qual componente? O componente newsItem. Fechamento automático. E eu vou passar aqui uma chave que vai ser o índice da notícia que a gente quer, da notícia que a gente está mapeando no caso. Ele vai mapear sobre todas as notícias que a API retorna pra gente. Então é isso aí. Sabendo que essa variável aqui, artigos, ela guarda todos aqueles parâmetros lá da API, o título, a descrição, a data da notícia e outros, a gente vai passar essas propriedades em nosso componente newsItem. Bom, pessoal, é o seguinte, uma vez que a gente mapeou essa variável articles aqui, o que esse mapeamento está fazendo? Ele está guardando aqui em news todos aqueles dados lá da API que eu tinha mostrado para vocês, o título, a descrição, o autor, a data que ela foi publicada e outros também que vão ser importantes para a gente usar. Eu vou mudar isso aqui para notícias, para vai ficar mais fácil de compreender. E uma vez que a gente mapeia isso aqui nesse componente newsboard, a gente tem que passar lá para o componente newsItem esses dados, tá? Então, vamos passar eles como propriedades aqui do React. Então, o title, por exemplo, vai ser notícias.title, certo? A descrição, notícias.description. Perfeito. Tem também o src. Eu acho que é o URL to image. URL to image. Tem a propriedade também URL. E ela sim é notícias.url. Dá um altzinho aqui para poder enxergar melhor. Aqui, ó. Uma vez que a gente passou essas propriedades, a gente vai lá no newsItem.js e vai receber as propriedades aqui como parâmetro. Olha aqui, ó. Title, description, src, URL. Acho que é isso mesmo, né? Title, description, src e URL. Perfeito. Aqui a gente não vai precisar, não. Eu vou mudar aqui de uma vez no newsItem, uma vez que a gente recebeu aqui a URL, o src no caso, vou chamar aqui, ó. O src dessa imagem vai ser o que a gente passou como propriedade. Ok. Vou colocar uma estilização aqui nessa imagem, ó. Vou colocar uma altura, uma largura máxima. E a gente pode estilizar diretamente aqui do componente mesmo. Perfeito. Agora, mais um detalhe aqui só. Algumas coisas aqui eu não vou precisar, né? Então... isso aqui eu posso mudar também, né? Vou chamar aqui de URL, que vai direcionar. Eu vou colocar aqui leia mais. Saiba mais. Bom, aqui no card text eu vou colocar a descrição.
E aqui no card title eu vou colocar o título. Depois de a gente fazer isso aqui, pessoal, a gente vai renderizar o nosso componente news item, que corresponde a cada uma das notícias que a gente consumiu com a API. News item barra. Vou importar. Bom, pessoal, uma coisa pra gente corrigir aqui, ó. Fui testar lá e vi que use state não está definido. A gente tem que importar ele. Articles não está definido. E aqui também a gente pode mudar para data.artigos. Tinha colocado em inglês aqui, mas é essa variável artigos aqui mesmo. Calma aí. Será que é aqui que eu tenho que mudar? Possível. Bom, pessoal, mais uma correção aqui, ó. Vamos manter o mesmo nome aqui da variável de estado e de onde a gente armazena os dados dessa variável de estado. No caso, é nela mesmo, tá? A gente está usando aqui o método de atualização. Mas vamos manter em inglês aqui mesmo, o articles, os dois. Antes eu tinha colocado artigos aqui e aqui articles estava dando erro. E aqui em newsbot também eu vou ter que importar esse componente news item. Perfeito. Uma vez que a gente fez isso, corrige os nossos erros. Vou mostrar para vocês aqui a aplicação funcionando. Tá lá, pessoal, aqui, ó. Temos aqui nossa navbar, nosso badge certinho. E aqui estão as nossas notícias. Perfeito. Percebam que tem algumas aqui removidas por algum parâmetro da API, algum motivo. A gente vai corrigir esse erro, a gente vai estilizar isso ainda de uma maneira melhor. Dá pra ver aqui que tá uma coluna só com todas as imagens no maior tamanho possível. Mas a gente vai corrigir isso. E vai colocar também uma imagem padrão para, no caso dessa imagem aqui ser removida, um texto padrão também para o texto que foi removido. Tranquilo? Vamos voltar para o VS Code então e tratar esses erros. Bom, então para a gente formatar isso aqui da maneira que a gente quer, eu vou pegar, começando pelo card, lembrando que ele já é um componente do Bootstrap. Então eu posso usar aqui um CSS inline nele. Vou colocar um background color dark. O texto dele colocar em branco. Coloquei errado aqui. Uma margem aqui inferior de 3. Display inline block. Inline traço block. Margem do eixo Y. Vou colocar 3. Margem do eixo X também 3. Mesma coisa com padding, eu vou colocar 2. Perfeito, eu estou olhando aqui a página, deu uma mudada já, mas não é o que a gente quer ainda. Vamos tratar aquilo dos nossos cards não estarem uniformes, né? A gente vai ter que fazer algumas renderizações condicionais. No caso de, por exemplo, se não existe uma descrição, a gente vai colocar uma descrição padrão. Tá? Senão isso vai quebrar completamente o layout do nosso site de notícias aqui. Bom, então para fazer isso, eu vou mexer aqui novamente no style aqui interior. Quer ver? No caso esse style aqui de cima, eu creio que eu devia ter colocado ele no... Vamos fazer isso, vou colocar ele aqui na imagem abaixo, tá? E eu vou colocar uma altura de 200 pixels. Aqui o max width tinha que ser 345 pixels. Naquela hora que eu fui mostrar a aplicação eu já devia ter feito isso, então corrijam aí, ó. A altura aqui vai ser 200 pixels e a largura 325 pixels.
Windows não, width. 325 pixels. Vou colocar entre aspas aqui. Ok, alguns textos também estão muito grandes, então eu vou colocar nesse title aqui um método slice JavaScript entre 0 e 50 caracteres, eu acho que já basta. Perfeito. Agora aqui nessa descrição eu vou fazer uma renderização condicional que pergunta se há uma descrição. Se tiver, ele coloca uma descrição normal. Na verdade eu vou colocar o slice aqui também na descrição, porque para padronizar mesmo todas que tiver. Coloquei um slice também. E se não tiver, eu vou pegar aqui um parágrafo lorem y. Perfeito. Parágrafo lorem y aqui, vocês pesquisem aí na internet lorem. E é um gerador de parágrafo. E qualquer coisa a gente diminui ou aumenta conforme fique na hora que a gente for conferir lá. Bom, eu creio que é só isso que a gente tem que fazer para padronizar assim, os nossos cards. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui, estava enfrentando um erro aqui que era o seguinte. Essas duas propriedades aqui, título e descrição, a gente usa o método slice nelas, tá bom? Para definir uma cadeia de caracteres ali, nesse caso aqui de 0 a 50, nesse caso aqui de 0 a 90. E quando a API ela não devolve os dados pra gente, assim, isso aí é normal, porque a gente está consumindo dados de outro site. Por algum motivo eles podem não chegar pra gente. Essas variáveis aqui ficavam vazias, tá? Então na hora de fazer o método slice nelas dava um erro, que não pode ler propriedades vazias. Então eu tive aqui que adicionar uma string vazia no title e uma string vazia no description. Eles começam por padrão vazios, e se a API devolver esses dados aqui pra gente, a gente guarda eles dentro de title, beleza? Enfim, se a gente olhar novamente lá na nossa aplicação, a gente vai ver que já está um pouco mais padronizado o tamanho dos nossos cards, porém, ainda alguns vêm sem imagens. Então, e o tamanho aqui do texto do lorem também ficou gigantesco, a gente pode diminuir bastante isso. Aí, perfeito. Então, o que falta para a gente corrigir a nossa grid, vamos dizer assim, é remover os cards que por algum motivo eles estão nulos e colocar uma imagem padrão também nos cards que não carregam imagem, para continuar com o nosso layout aqui padrão. Então vamos fazer isso agora. Bom, o que eu quero é que na nossa navbar ela tem categorias. Eu quero que essas categorias representem um tipo de notícia que a gente está procurando ali, tá? Então eu vou no meu app.jsx, eu vou importar aqui o hook useState do React. Perfeito, é uma stringzinha mesmo. Bom, importei esse hook aqui e eu vou criar ele. Ele vai ter a variável de estado categorias e vai ter um set categorias para definir as categorias. E ele vai começar na categoria general, que é a categoria padrão lá da nossa API. Então aqui eu não preciso desse news item, tá, pessoal? Porque o nosso news board, ele já renderiza o news item, ele já contém o news item. Então é como se fosse um componente Py. A gente não precisa renderizar ele aqui na função principal, né, na função app. Vamos só passar essas categorias aqui, ó, com propriedades na nossa navbar. No caso aqui eu vou estar passando a função de atualizar a categoria. E aqui aqui é categorias. Aqui no newsboard eu vou só passar categorias recebe categorias, passando como propriedades. Agora a gente vai configurar o componente newsboard para fazer a requisição API
com os parâmetros interativos, né, com o usuário. Assim, o usuário vai escolher qual tipo de categoria ele quer. Vou vir aqui no Newsboard, vou receber aqui, ó, a categoria que eu passei como parâmetro, categoria, se eu não me engano. Agora, na nossa URL, eu vou adicionar, antes de API aqui, ó, vou adicionar um e-comercial, e entre esses dois e-comerciais aqui eu vou adicionar categorias, recebe uma string aqui, né? Uma variável na string template, categorias. Na verdade, aqui eu acho que eu tenho que mudar para inglês aqui. Se eu não me engano, é isso mesmo. Tá. Agora a gente vai configurar o navbar para corresponder a essas categorias que a gente tá passando lá para nossa requisição, né? Para o nosso método get. Então vou na própria navbar mesmo. No primeiro list item dela. Cadê? Ele não tá usando o list item aqui no caso. Tá, o que eu vou fazer aqui, pessoal, na nossa navbar, ó. Vou remover isso aqui, esse home aqui também. Perfeito. Por enquanto aqui vai ter só esse features mesmo. Eu vou mudar esse A aqui para uma div. Aqui ele chama de navlink mesmo. Eu vou tirar esse... Não, vou manter o href aqui, vai que a gente usa, né? Perfeito, vou copiar e colar isso aqui 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Nossa, não gostei assim não. Vou dar um Ctrl Z aqui. Tá. Aí aqui a gente vai ter tecnologia, negócios. Isso aqui, pessoal, eu tô vendo lá na página da API os tipos de notícia que a API devolve pra gente. E eu tô criando aqui essa interação para o usuário poder escolher os tipos de notícia. Esportes. Eu acho que é isso, por enquanto. Tecnologia, negócio, saúde, esportes. Ok. Agora a gente vai receber as propriedades de... O quê? Receber a propriedade de estruturar. Bom, agora o nosso componente navbar aqui, ele vai receber o método de atualização da variável de estado categoria. Por quê? Porque vai ser através da navbar que a gente vai mudar essa categoria aqui. E a gente vai utilizar esse método de atualização no onClick aqui de cada div. Eu acho que é o ideal. Então aqui, onClick, eu vou disparar uma arrow function que vai dar um set categoria com aqui technology. E assim por diante. Opa, escrevi errado aqui. Vou copiar esse onClick aqui para colar nos outros. Colar aqui também. Perfeito. Aqui, ó, business. Sports. Ah, tinha mais uma aqui também, ó. Entretenimento. E aqui, ó, nossa última categoria, entretenimento. Agora que eu conferi no API aqui, eu vi que tem que ser minúsculo. Minúsculo. Tecnologia também minúsculo. Ok, agora no nosso newsboard a gente quer rodar o use effect toda vez que as categorias forem atualizadas. Então aquela chavinha lá que eu tinha deixado em vazio, vamos achar ela aqui, ó. Eu vou rodar ele de acordo com que as categorias sejam selecionadas lá.
tá passando ele aqui nesse colchete. E vamos testar a aplicação. 7 categorias. Corrigindo aqui, pessoal, ó. Cadê o erro aqui? Eu coloquei 7 categorias ao invés de categorias. Cadê? Aqui, ó, 7 categorias. Bom, pessoal, o último detalhe que falta a gente arrumar aqui no código tá vendo que esse mapeamento que está sendo feito dentro da tag H2, isso está atrapalhando a renderização nossa lá do quadro de notícias. Então vamos fazer isso aqui do lado de fora do H2, tá bom? Perfeito, vamos abrir isso aqui no Google Chrome e ver se está funcionando. Bom, pessoal, antes de a gente abrir isso aqui, tem mais um detalhe aqui, que é esse map aqui, a forma que ele tá. Ele não tá sendo feito dentro de nenhuma classe, não tá sendo estilizado. Então vamos colocar uma div para ele também. Organizar melhor o código, né? Vou chamar ele de nada, vou manter ela ali normal. Mas eu vou passar algumas propriedades CSS nela, sim. Pelo menos para centralizar esses elementos. Esses news items. Olha só, vou colocar um display flexível. Vou colocar um flex wrap nele. O justify content. Perfeito, pessoal. Colocamos aqui a estilização de cada news items. Então, vou mostrar isso para vocês no Google Chrome agora. Olha aqui, pessoal, tá aqui nossa aplicação, ó. Percebam que tá funcionando essa parte aqui. Quando eu clico em tecnologia, ele pega só notícias de tecnologia. Tá bom? Quando eu pego negócios aqui, notícias sobre negócios. E percebam que tá padronizado o tamanho aqui dos cards. Porém, alguns... Calma aí, deixa eu achar aqui. O seguinte, tem alguns cards que vêm sem nada, que vem completamente removido, e isso quebra o nosso layout. No caso aqui eu não tô achando nenhum, mas olha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer uma lógica para excluir esse tipo de card aqui, e eu vou colocar também uma imagem padrão nesses cards, tá? Para não ficar feião assim, os que vêm sem imagem, colocar uma imagem padrão, tranquilo. E podemos testar também aquele headline, isso mesmo, o headline do país que a gente quer. Vou colocar aqui, ó, na nossa URL, quer ver? Olha só, pessoal, perfeito. Só que tem esse detalhe aqui, as notícias aqui do Brasil, elas vêm todas sem foto, sem imagem. Então acaba que não fica interessante. Que é praticamente o dado mais importante, sim, um dos mais importantes que a gente consome da API é a imagem da notícia, né? É o que dá a cara aqui para o nosso card do Bootstrap, é a imagem. Então eu acho que é mais interessante a gente continuar lá com o parâmetro US e corrigir essas imagens aqui que estão faltando. Vamos fazer isso agora. Bom, pessoal, tô com a imagem aqui, ó, img.png, tá bom? Vejam que eu peguei no tamanho ideal, no tamanho já padronizado para não quebrar o nosso layout, tranquilo? Então vamos importar e utilizar essa imagem que a gente tem lá no nosso news item. Vou chamar de image from. Vou ter que sair da pasta que eu estou, acessar a pasta Assets e acessar, qual que é o nome mesmo? img.png, assets img.png. Perfeitamente. Uma vez que eu tenho esse image aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo uma condição aqui, ó. O src ele existe? Se ele existe, o src. Se ele não existe, image. Seria isso? Acho que seria isso. Perfeito.
Mais algum detalhe pra gente mudar aqui? Eu acho que não. Agora a gente só tem que remover os cards que algum dado foi bloqueado pela API, que são aqueles cards que aparecem como removed pra gente. E a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso no próprio news item mesmo. Então, antes de tudo aqui, eu vou adicionar um if. Eita, nós. Antes de tudo aqui, eu vou adicionar um if. Vou seguir a... Nossa, essa indentação aqui acaba comigo. Enfim. Ó. Vou fazer aqui uma validação para ver o que? Validação. API. Para serem renderizados. Validação dos dados da API para serem renderizados. Eu vou verificar se o título ou a descrição ou o SRC, eita, mais, ou a URL, se algum operador se algum dessas propriedades elas estão nulas, né? Se alguma está nula, a gente vai retornar nulo. Posso fazer isso aqui diretamente. Vou colocar em uma linha só. Perfeito? Se algum dado que a gente precisaria para isso, para ser exibido, ser renderizado, ele for nulo, a gente retorna um card nulo. Se não, a gente retorna um card com todos os dados que a gente consumiu. E a gente corrigiu aqui também. Se a imagem existe, a gente retorna ela mesma. Se ela não existe, a gente retorna a imagem padrão. Bom, pessoal, a última correção que eu fiz aqui, ó, eu tirei aquele verificador se o SRC era nulo e eu coloquei isso aqui, tá? Só que o que acontece? Ele renderiza lá pra gente a imagem padrão, mas ele pode vir a renderizar alguns cards com o texto removido. Então eu prefiro manter da forma que estava, que é assim, ó. Olha só, aqui ele verifica se alguma propriedade que a gente consome da API é nula. Se alguma for nula, ele já não vai renderizar o card. Então, isso aqui não seria nem necessário, mas é bom a gente manter aqui. Então, a maioria dos cards que ele vai renderizar dessa forma são os cards 100% completos pela API. Talvez ele deixe a desejar em alguma imagem, mas a gente pode trocar e deixar assim também, ó. Só que eu particularmente prefiro que ele não renderize nada do card se tem alguma propriedade que não vai ser válida para o usuário. Ele renderiza só aquelas notícias completas, a gente pode dizer assim. Vamos dar o último check aqui na nossa aplicação. Tá aqui, pessoal, ó. Tá vendo? A maioria dos cards que tem aqui, eu acho que o único card que tá sem alguma coisa é esse. Mas olha todos os outros aqui, ó. Eram para ter bem, assim, a API ela devolve bem mais notícias pra gente do que só essas. Só que como alguns dados não chegam até nós, a gente prefere não renderizar esses dados meio que mal entregues assim. Então, todos os cards aqui eles estão funcionando. Eles estão com a notícia válida e estão redirecionando para o lugar certo. Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Basicamente, o dia de código de hoje foi esse. Provavelmente foi o dia de código mais longo que vocês já tiveram até aqui. Mas é porque esses 10 últimos dias a gente quer realmente testar se vocês estão aprendendo o que vocês aprenderam nos últimos 90 dias, tá certo? Então a gente tá buscando colocar projetos mais robustos nesses 10 últimos dias mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aplicação de hoje. Suba no GitHub para manter aí o ritmo do cronograma 100 dias de código, tá bom? Eu vejo vocês no dia de amanhã e até lá, pessoal.